Joana Bragante e esse é o projeto Causo para Contar, Modo e Prosear. E eu vou contar para vocês um caos que quem me contou, e contava diversas vezes, contou diversas vezes, foi a minha mãe. Dizem que num lugar bem distante vivia um homem que ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo do escuro, não tinha medo de animal, ele não tinha medo de nada. E ele escolheu para morar exatamente num lugar sombrio. Onde ele morava, acontecia às vezes algumas coisas estranhas, mas ele nem ligava. Às vezes ele ouvia cachorro latindo, mas não era o seu. O seu único e verdadeiro amigo era o Porva, era o seu cachorro companheiro. Às vezes ouvia cavalo relinchar, sendo que ali por perto não passava uma viva alma. Ali tudo era muito estranho, às vezes as folhas balançavam, as árvores balançavam mesmo sem ter vento. Assim, era até um pouco assustador, porém ele não tinha medo de nada. Ele quis ter aquela vida, viver daquele jeito. A plantação, ele comia ali o que ele conseguia plantar próximo à sua casa, que era uma casa de sapé, daquelas bem rústica, e era o que ele queria. Árvores, tinha árvores lá que quase nem folhas tinha mais. Elas eram desnudas. Era um lugar assim meio que triste. Mas para ele estava muito bom. Ele estava sempre contente do jeito dele, com o seu amigo Porva. Eles saíam para caçar no meio do mato. O cachorro sempre ia junto. Onde um estava, o outro estava. À noite dormiam no mesmo lugar. Enfim. Mas um certo dia, o Porva saiu sozinho. Saiu sozinho e acabou entrando no meio da mata. Ele viu que já estava começando a escurecer, ficou preocupado com seu amigo. Pegou uma lanterna que nem era tão boa assim que ele tinha e resolveu ir atrás do Porva. Andou muito no meio daquela mata que ele já conhecia. Andou, chamava o Porva, nada do Porva aparecia. Caminhou, procurava olhar para o chão, ver se via pegadas, alguma coisa. Nada. Estava começando a escurecer e ficando bem escuro já. Até a lua já estava começando a iluminar aquele lugar. E ele, preocupado, chamava o Porva, chamava, e nada do Porva aparecia. Nem um sinalzinho, nem uma latida, nem um barulho, a não ser as suas pisadas por onde ele passava. De repente, bem lá na frente, ele viu um vulto. Deu para ele perceber que era o seu cachorro. Ele então gritou: Porva! O Porva olhou para ele e olhou para frente de novo. O Porva estava sentado com as patas traseiras no chão e o corpo reto. Na sua frente tinha uma cesta. Ele então foi chegando de mansinho, devagar, e ficou observando. Quando ele viu aquela cesta, ele pegou e viu que era uma criança que tinha lá dentro. Estava meio que chorando. Aquele choro de bebê. Ele então, a criança estava coberta. Ele foi e tirou lentamente aquela coberta
Mas antes de tirar, ele pensou assim: quem seria um monstro para deixar uma criança aqui nesse lugar abandonado? Foi e levantou. No que ele levantou, era uma criança com cara de velho que disse assim: me leva com você. Ele saiu correndo, correndo, o cachorro atrás. Os dois saíram correndo como nunca tinham corrido antes. Tropeçavam em tudo, mesmo conhecendo o lugar. Saíram desesperados, um correndo, o outro correndo, como nunca tinham corrido atrás. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Simone Campana, contadora de histórias, faço parte da Confraria do Conto e este projeto se chama Um Causo para Contar, um Modo de Prosear. Vou contar para vocês um caso que aconteceu por aqui, pelas bandas de Paulinha, lá pelas décadas de 1930 a 1940. Este caso se chama A Promessa. Dizem que tem uma grande extensão de terra por aqui que era conhecida como fazendão. Essas terras pertenciam à dona Jandira Pamplona. Ela foi uma mulher muito ilustre nessa cidade. Ela doou terras para fazer a ampliação e o cemitério, e nas terras dela ela também mantinha uma escola rural. Então, dizem que aconteceu uma coisa muito triste, que o marido da dona Jandira estava doente, mas antes de adoecer, ele fez uma promessa. Ele disse que ele ia a cavalo até Nossa Senhora da Aparecida. Alguns dizem que ele ia a cavalo até Pirapora. Pois bem, esta era a promessa dele. E se ele não cumprisse, a alma dele não ia ter paz. Foi essa a promessa que ele fez quando ele percebeu que ele estava meio doente. E, gente, vocês não acreditam que o homem morreu de verdade? Ele veio a falecer e o que é pior, o fantasma do falecido começou a assombrar a fazenda, começou a assombrar as terras da dona Jandira. Atormentava a viúva, fazendo com que ela cumprisse a promessa. Então, a dona Jandira começou a pedir para os amigos, para o capataz, para que eles fossem cumprir, fossem com o cavalo até Nossa Senhora da Aparecida. Mas qual? Vocês nem sabem. Que quando as pessoas vinham, quando vinha um homem forte, corajoso, destemido, montava no cavalo, parecia, gente, que o cavalo via o fantasma do dono. E o cavalo não passava dos limites da terra da dona Jandira. Não conseguia passar. Na hora que ia passar o limite das terras, ele relinchava, ele galopava, ele fazia tudo, mas não ia para lá não. Parecia que ele estava vendo o falecido e o falecido estava atormentando ele, ninguém conseguia fazer nada disso. Não é que isso foi indo, foi indo, foi indo, e a dona Jandira, atormentada porque precisava cumprir a promessa, começou a pagar. Aí vinha forasteiros, vinha gente de tudo quanto é lado, sem crença, com crença, vinha gente de tudo quanto é lado para tentar levar o cavalo para Nossa Senhora da Aparecida e cumprir a promessa que o falecido tinha feito. E adiantava? Não adiantava nada.
Toda vez que um homem subia no cavalo, montava no cavalo, ou então pegava o cavalo, chegava até a beirada do limite das terras, o cavalo dava pinote, relinchava, fazia um escarcéu, ninguém conseguia tirar o cavalo das terras. E isso foi seguindo por anos e anos. A dona Jandira foi pagando dinheiro, foi pagando muito dinheiro, dando recompensa, chamando forasteiro daqui, gente dali, gente de acolá, e nada de resolver a promessa. Chegou o momento dela dar até metade das terras dela. E ó, o tempo passou. Infelizmente, a dona Jandira também veio a falecer. E essa, gente, foi uma promessa que nunca foi cumprida.